Uma coisa é olhar para o profeta sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, com fome ou em extrema pobreza, e outra coisa é vê-lo como um ser humano com dor, subhanallah. Imaginem essa situação. Se você viver nessa sociedade e você vê o profeta sallallahu alaihi wasallam, você vê ele como seu herói sallallahu alaihi wasallam. É desconfortável ver ele sallallahu alaihi wasallam em tristeza, em situação de tristeza. Há uma diferença no choro do profeta sallallahu alaihi wasallam, em sua oração ou na recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, com o seu choro por conta de uma tragédia que atingiu a sua própria casa, subhanallah. Imagina essa situação, uma tragédia atingindo a casa do profeta, alayhi salatu wassalam, e ele em extrema pobreza, subhanallah. Muitas vezes quando falamos sobre a morte do filho do profeta, sallallahu alaihi wasallam, na verdade ele enterrou 6 dos seus 7 filhos, alayhi salatu wassalam. E tendemos a agrupar esse grupo de filhos que ele enterrou. E claro, toda a morte de toda criança do profeta, sallallahu alaihi wasallam, machucou a ele, alayhi salatu wassalam, com certeza, e as pessoas que estavam ao redor. Mas Ibrahim foi uma morte muito, mas muito diferente. Por causa das circunstâncias da vida do profeta, sallallahu alaihi wasallam, isso foi muito, mas muito diferente mesmo. Foi como se ele tivesse falecido, alayhi salatu wassalam. E ele tinha mais de 20 anos depois da última criança antes de seu nascimento, ou seja, antes do nascimento de Ibrahim. Fátima radhiyallahu anha é a última filha do profeta sallallahu alaihi wasallam antes de Ibrahim. E todos os outros faleceram. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha perdido todos os 5 filhos. E seus dois filhos meninos faleceram quando ainda eram pequenos. E as 3 meninas, subhanallah, elas viveram até adultas e se casaram e depois elas faleceram, subhanallah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam as enterrou, subhanallah. E Fátima radhiyallahu anha, ela é com certeza uma mulher agora casada. Agora ela tem filhos que eram como filhos para o profeta sallallahu alaihi wasallam, apesar de serem seus netos. E para o profeta sallallahu alaihi wasallam, nesse momento o profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala abençoa ele com seu primeiro filho no Islã, com seu primeiro filho, subhanallah, com todos os rituais do Islã. Isso parecia vir em um tempo próximo de partir desse mundo, alayhi salatu wassalam, subhanallah. Algo que o amarra com essa criança, que o amarra com esse filho. Pense sobre a alegria do profeta sallallahu alaihi wasallam pela primeira vez tendo um filho, com todos os rituais do Islã estabelecidos naquele momento, subhanallah. E deste ponto da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele era capaz de pegar o seu filho, ele seria capaz de pegar o seu filho, seu único filho no Islã, e fazer o adhan em seu ouvido, subhanallah. E fazer o que? Tahnik. Passar o que? Passar a tâmara na boca do seu próprio filho, sallallahu alaihi wasallam. E ele tinha feito com outras crianças, subhanallah. Ele tinha feito tudo isso com outras crianças. E ele fazendo a aqiqa no seu próprio filho, sallallahu alaihi wasallam, sendo que ele já tinha feito com vários filhos dos seus amigos, dos seus companheiros, até aquele ponto. E a partir desse momento ele faria em seu próprio filho. Subhanallah, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele pegaria Ibrahim, seu filho, subhanallah, com tanto orgulho, diria para as pessoas: veja, ao povo, Allah tem me abençoado, subhanallah, abençoado o seu profeta com um filho, e eu o nomeei depois de seu pai Ibrahim, subhanallah, com o nome de seu pai Ibrahim. Pense nisso, subhanallah, pense estar na mesquita e o profeta sallallahu alaihi wasallam pegando Ibrahim a primeira vez e fazendo a aqiqa, subhanallah, e o profeta sallallahu alaihi wasallam levando a todos, e o profeta claramente tinha apego por esse filho, alayhi salatu wassalam, subhanallah. Então, ele sallallahu alaihi wasallam, ele acostumava visitar o seu filho diariamente quando ele estava com quem? Com a sua ama de leite, subhanallah. Ele sallallahu alaihi wasallam tinha o costume de pegá-lo no colo e trazia ele para a mesquita, sallallahu alaihi wasallam. Então é conhecido que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha uma animação em ver o seu próprio filho Ibrahim, subhanallah, depois de todos esses anos, o seu único filho, o único filho do profeta sallallahu alaihi wasallam, que parecia que ia sobreviver depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fala sobre o que aconteceu. Ele relata que Ibrahim tinha por volta de 17 ou 18 meses
Ele não era tão pequeno, não era um bebê do centro de, tipo, com todos esses meses, o bebê, a criança já tem uma personalidade. E, tipo, o pai já tem uma conexão com o bebê, subhanallah. E Anas, radiyallahu anha, ele descreve a cena quando o mensageiro veio até o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, até o profeta, sallallahu alaihi wasallam, com a mensagem da casa da ama de leite de Ibrahim. E ele disse o quê? Ya Rasulullah, Ibrahim está muito doente e parece que vai falecer. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, nesse momento, ele deixa o que está fazendo e ele vai com seus companheiros para a casa da ama de leite, subhanallah. E o esposo da ama de leite, que era um homem chamado Abu Saif, e ele era ferreiro, estava ali. Então o profeta, sallallahu alaihi wasallam, vai até ele e pede permissão para ele entrar, para que ele veja Ibrahim, e ele permite que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, entre naquele momento. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele entra e segura esse bebê e mostra para todos como todo pai orgulhoso faria. E ele ama esse filho com certeza, subhanallah. Ele ama esse filho demais. E agora ele está vendo ele morrendo, e o profeta, sallallahu alaihi wasallam, está vendo seu filho falecendo naquele momento. Anas, radiyallahu anhu, diz que ele o pegou e beijou o seu filho e começou a cheirar o seu cabelo, subhanallah, cheirando a sua cabeça ali. Da forma que ele o abraçou, estava amando ali, os sahabas estavam ali junto, subhanallah, olhando o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e honrando a ele, olhando o profeta, sallallahu alaihi wasallam, abraçando o seu filho. E esse é o momento mais vulnerável para o ser humano, subhanallah, que você está vendo o profeta, sallallahu alaihi wasallam, numa situação de vulnerabilidade, nessa situação. E Ibrahim começa a respirar mais forte e devagar, subhanallah. E Anas, radiyallahu anhu, ele relata, nos braços do mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, a sua alma deixou o seu corpo. Nos braços do profeta, sallallahu alaihi wasallam. O quanto isso é difícil para um pai que está abraçando o seu próprio filho e, subhanallah, ele vê ali o último suspiro do seu filho em seus braços. E o seu profeta, sallallahu alaihi wasallam, que tem um coração cheio de amor, um coração cheio de misericórdia, o seu profeta, neste momento, começa a chorar. Abdurrahman bin Auf, radiyallahu anhu, nesse momento, ele olha para o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e diz: Wa anta, ya Rasulullah, subhanallah, você também é o mensageiro de Allah, subhanallah. E ele não estava, tipo, querendo dizer alguma coisa, uma coisa com uma crueldade em suas palavras. Esse não é daquele tipo de homem que veio ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e falou a respeito do profeta, sallallahu alaihi wasallam, quando ele estava beijando Hassan e Hussein, falando de uma forma arrogante. É um lugar de, subhanallah, de admiração nesse momento. Ele disse, por exemplo, Ya Rasulullah, você também chora? Nós não estamos acostumados a te ver dessa forma. Nós não estamos acostumados em ver o profeta, sallallahu alaihi wasallam, chorando dessa maneira, dessa forma, sobre o seu filho. Nós vemos isso de outras pessoas, mas não do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. E o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nesse momento, como ele estava abraçando o seu filho, que acabou de falecer, subhanallah, faleceu em suas mãos e seus braços, ele olha para Abdurrahman e diz: Ya ibn Auf, ó filho de Auf, isso é rahma, isso é misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, isso é misericórdia que Allah subhanahu wa ta'ala coloca no coração. E Allah colocou misericórdia em meu coração, subhanallah. Eu não posso me ajudar, eu amo essa criança, subhanallah, mas naquele momento era um momento de vulnerabilidade do profeta, sallallahu alaihi wasallam. E Anas, radiyallahu anhu, ele diz que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele começou a chorar mais, subhanallah. E com certeza, aqueles sahabas, aqueles companheiros que estavam junto com o profeta, sallallahu alaihi wasallam, também choraram, subhanallah. Como você não choraria se estivesse com o profeta, sallallahu alaihi wasallam, neste momento, segurando seu filho morto, subhanallah, naquele momento? Como você não choraria junto ao profeta, sallallahu alaihi wasallam? E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse nesse momento: os olhos derramam lágrimas, e o coração está entristecido, e não diremos a não ser aquilo que agrada a Allah. Estamos tristes, ó Ibrahim, por sua partida. Estamos tristes, ó Ibrahim, por sua partida. Estamos tristes, ó Ibrahim, por sua partida, subhanallah. Ou seja, ele diz: estamos profundamente tristes em te perder,
com sua perca ao Ibrahim, subhanallah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele gosta de curtir com esse filho do Islã, literalmente, de fato, seu filho no Islã, ele tinha que fazer os rituais do funeral no Islã, subhanallah, agora com seu filho. Ele tinha que fazer esses rituais do janaza. Ele tinha que, neste momento, pegar o seu filho e lavá-lo. Lavar o seu filho, sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Ele tinha que colocar o seu filho numa mortalha e ele tinha que fazer a oração. E claro, ele liderou essa oração fúnebre e colocou o seu filho, tinha que colocar o seu filho nesse momento no túmulo. Alayhi salatu wassalam, subhanallah. Agora, imagina se você está vivendo em Medina neste momento, subhanallah. Pois provavelmente você já ouviu falar a respeito do hadith a respeito do eclipse que aconteceu, subhanallah, provavelmente você escutou. O eclipse aconteceu, subhanallah, nesse dia aconteceu um eclipse solar. No mesmo dia que o profeta sallallahu alaihi wasallam perdeu seu filho Ibrahim, naquele dia que ele faleceu, subhanallah, eles olharam para o céu e olharam para o sol e estava acontecendo o que? Um eclipse, subhanallah. Então, imagina nesse momento você vivendo em Medina, como você não ia pensar que aquilo tinha acontecido, que aquilo tinha uma conexão com a morte de Ibrahim. E você subhanallah, você tem visto o profeta sallallahu alaihi wasallam de uma tristeza, numa tristeza que você nunca viu antes. E era uma tristeza singular que ele, sallallahu alaihi wasallam, estava enfrentando naquele momento. E com certeza os sahabas, radiyallahu anhum, eles começaram a dizer que o eclipse era por conta da morte de quem? De Ibrahim, que foi no mesmo dia. E aconteceu esse fenômeno, subhanallah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, nesse momento ele vem e ele lidera a oração de Khushuf. Ele lidera a oração do eclipse, sallallahu alaihi wasallam. Isso foi tão longo por conta do quê? Essa oração foi tão longa por conta do link da oração com o quê? Com o eclipse. Do link da oração durante esse eclipse solar. Então, nesse momento, nós aprendemos com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele se levanta e diz: o sol e a lua são dois dos sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Não há eclipse por conta da morte de ninguém, nem a eclipse pelo nascimento de alguém também. Então, quando você vê eclipses, faça dua para Allah subhanahu wa ta'ala, reze e faça caridade. Essa foi a ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, subhanallah, mesmo assim o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele está nos ensinando nesse momento, com suas ações, com suas palavras. E saiba que se você sente dor, saiba que o profeta sallallahu alaihi wasallam também sentiu dor. E se você chora, saiba que o profeta sallallahu alaihi wasallam também chorou. Mas também saiba que seu profeta, alayhi salatu wassalam, ele deu exemplo de paciência. E mesmo no momento mais difícil da sua vida, ele, subhanallah, a única coisa que você escutaria dele era alhamdulillah, e isso estava em seu coração. Como nós falamos anteriormente, que ele falou a respeito da tristeza que ele estava, porém ele falou que isso só iria dizer aquilo que agradava a Allah subhanahu wa ta'ala. مولاي صل وسلم